Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá? É um prazer aqui estar contribuindo com vocês. Meu nome é André Luiz Silva Teixeira, sou professor aqui na Universidade Federal de Alfenas, o campus de Varginha, tá? E vou discutir com vocês um pouco sobre o que é inovação e qual o processo para gerá-la. Tá? Então a gente vai o objetivo da aula de hoje é caracterizar o que é tecnologia, o que é inovação, quais as características gerais aí do processo de geração de inovações, tá? Que nós chamamos de processo inovativo, tá? Então o texto base ele está disponível aqui para vocês, tá? Ele é de fácil, está disponível online, de fácil acesso, tá ok? E como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou basicamente só apresentar um pouco o meu viés para vocês, tá? Da minha abordagem aqui, né, nessa aula, basicamente provocar um pouco, né, por que que a gente discute tecnologia, por que falamos sobre inovação, né, trazendo aí um pouco a relevância desse tipo desse conceito quando a gente quer compreender a sociedade, e depois a gente define aí de fato o que é tecnologia, definimos o que é inovação e partimos para discutir as características centrais desse processo, tá? Discutimos duas formas de representar esse processo, tá? E depois algumas características principais desse, tá? Por fim, são colocadas algumas considerações finais, tá? Então esse é o caminho que a gente vai seguir. Então, primeiro só trazendo para vocês, né? Eu sou economista de carteirinha, digamos assim, graduação, mestrado e doutorado, e sempre trabalhei com temas de inovação ao longo da minha vida acadêmica, tá? Eu leciono a economia da ciência e da tecnologia na graduação e no mestrado desde meados de 2020, tá? E um pouco essa aula vem de reflexões aí que eu tive ao longo desse tempo ministrando tais disciplinas, tá? Então, é um viés é um olhar de um economista que tem essa, é, essa formação aí, digamos, na linha que nós chamamos de neo-schpetteriana, tá? Então, esse é o meu viés aqui que eu vou discutir discutir com vocês, tá? Só para marcar esse ponto, tá? E aí, então, assim, mas é sempre bom, eu gosto sempre de provocar, de que, olha, por que que a gente fala, então, de tecnologia? Por que que a gente fala de inovação, tá? Eu acho que um ponto importante é de que ela é central, tá? A tecnologia e a inovação são centrais em diferentes dimensões, digamos assim, da sociedade, tá? Em diferentes aspectos da sociedade. Ela está no centro das disputas mundiais, ela está no centro da disputa geopolítica, né, a ponto do Biden, lá quando assumiu em 2021, questionar especificamente, né, como que os Estados Unidos poderiam liderar as tecnologias perante sua competição com a China. Então isso está explícito nessa, nessa disputa geopolítica Estados Unidos e China. A tecnologia está central. A tecnologia tem influenciado também no esporte, né, com o uso da inteligência artificial, alterando o que os atletas fazem, como no caso aqui do Stephen Curry. Você tem, né, mais recente agora, a escolha do nome do Papa tem a ver com a questão tecnológica, né? Então ele escolheu o nome Papa Leão XIV por causa né, de que, segundo ele, a gente estaria vivendo uma nova revolução industrial a partir ali do desenvolvimento da inteligência artificial. Então, ou seja, né, a tecnologia perpassando aí diferentes aspectos da sociedade, desde elementos mais políticos, esporte, religião e de qualidade de vida, né? Então, a gente tem o exemplo aí da difusão da cisterna, né, que não é tecnologia nada high-tech, né, digamos assim, mas que gerou efeitos amplos sobre aquela sociedade, né? Então, tem uma reportagem muito interessante do El País que mostra como que essa nova tecnologia ali da cisterna, ela melhorou a alimentação local, ela garantiu renda, ela levou a população a buscar novas formas de se organizar, buscar novos conhecimentos, então teve um efeito na qualidade de vida daquela localidade.
tá certo? Então, a ideia aqui é que então a tecnologia perpassa vários caminhos da nossa sociedade, né? Vários aspectos da sociedade, do desenvolvimento de um país, da política de um país e por aí vai. Mas o que ela é? Tá? Afinal, o que é tecnologia e como que é o processo para você criar novas tecnologias, para você inovar? É o que a gente vai se aprofundar agora, tá? Então, o primeiro ponto, a gente tem várias formas de se definir o que é tecnologia, tá? Então, o Free vai associar a tecnologia com um corpo de conhecimento relacionado à produção ou ao atendimento de necessidades humanas. Você vai ter o DOSE, que já vai também associar a tecnologia com conhecimento, tá? E que vai ali se manifestar em dispositivos físicos, equipamentos. Você vai ter o Figueiredo, que já vai associar a tecnologia também a uma quantidade de conhecimento retido por pessoas e organizações que se manifesta em máquinas, softwares, sementes, técnicos de gestão e etc. Ou seja, independente da definição que você use aqui, a tecnologia não é só algo high-tech, não é só inteligência artificial, não é só smartphone, não é só carro voador, não é só isso, tá? Ela é mais do que isso. Ou ela não é apenas isso, né? Ela não é só algo high-tech. A tecnologia, então, ela vai depender ali, ela vai incorporar, tá? Experiências, aspectos específicos da empresa que gerou, aspectos organizacionais, gerenciais, etc. Então, a ideia é de que tecnologia envolve conhecimentos, tá? Então, a máquina, o software, ele tem por trás conhecimentos, ele carrega contigo conhecimentos, tá? Uma nova prática de produção agrícola, uma coisa do tipo, vai carregar conhecimentos que foram necessários para desenvolver aquela, aquela tecnologia que permita, como diz o Freeman aqui, tá? Que permita atender a necessidades humanas. Então, essa associação entre tecnologia e conhecimento vai ser importante para a gente, tá? Ok, então tecnologia tem a ver com conhecimentos, então, tá? Esse é um ponto que marca aqui. E inovação, tá? Inovação, se a gente vai lá no Schumpeter, tá? A inovação é vista como né, foi um dos primeiros autores a definir inovação, e ele define como novas combinações, tá? Então ele define como novas combinações de recursos que vão resultar em diferentes aspectos, que resultam, por exemplo, tá, em novos produtos ou processos produtivos, que resultam na criação ou abertura de novos mercados, ou novas combinações que vão levar a uma exploração aí de uma nova fonte de matéria-prima, ou até o que o Schumpeter chama de novas formas de organização, seja da empresa, seja do setor, tá? Então, a ideia é de que inovação aqui é mais também do que só apenas um novo produto, um novo processo produtivo, tá? Ele entende isso de uma forma um pouco mais ampla. O Figueiredo, o professor Paulo Figueiredo, já vai trazer uma definição interessante para a gente aqui também. Ele vai definir inovação como novas combinações de conhecimentos, e podemos dizer de tecnologias, que sejam aplicadas comercialmente. E por que que essa definição do Figueiredo é interessante para a gente? Tá? Ela é relevante por dois aspectos. Tá? Quando ele fala para a gente, ele diz que a inovação tem a ver com novas combinações, isso nos remete a alguns exemplos para ilustrar esse processo. Quando você vai ver o caso do iPhone, como é que o iPhone foi criado? Tá? Segundo a Mariana Mazzucato, o iPhone foi criado envolvendo a combinação, tá, de várias tecnologias diferentes, tá certo? Então, de várias tecnologias diferentes, tá? E que a grande sacada do Steve Jobs foi juntar essas tecnologias que já existiam de uma nova forma e criar ali, então,
o iPod, depois criaram o iPhone, criaram o iPad. E em especial, tá? Ela destaca que uma grande parte dessas tecnologias eram tecnologias de fins militares, por exemplo, né? Então, o iPhone como uma inovação, mas que veio de uma nova combinação de tecnologias que existiam, tá certo? E, claro, de conhecimentos ali do Steve Jobs e de engenheiros e engenheiras por trás do processo. Por isso a ideia de novas combinações de conhecimentos e tecnologias, tá? Se você pega outros exemplos, é isso, também só para ilustrar esse processo, tem uma reportagem da BBC que mostra o karaokê como, né, a pessoa que criou o karaokê juntou conhecimento de engenharia combinou ali um amplificador de som e um player de cartucho que já existia, né? Se a gente vai para algo menos tecnológico, tem o filme, né, O Menino que Descobriu o Vento, não sei se vocês já assistiram, mas conta a história lá de um garoto que criou um sistema de irrigação baseado na força do vento. Como é que ele faz isso? Ele junta várias tecnologias que já existiam, diferentes peças de bicicleta, enxada e coisas do tipo, junta isso, mas como é que ele consegue fazer essa junção? A partir de conhecimentos que ele obteve de forma clandestina, né, numa biblioteca da cidade, tá? Vamos para uma coisa um pouco mais tecnológica, né? A vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid. Essa vacina utilizou ali o RNA mensageiro e que já era estudado desde a década de 70, né? Mas que para um outro tipo de câncer. Então, foi uma inovação a partir de uma nova combinação, digamos, de um conhecimento que já vinha em evolução ao longo do tempo. Já vinha evoluindo ao longo, né? Desde a década de 70, tá? Então, isso é a primeira coisa, né? De que inovar tem a ver com fazer novas combinações de conhecimentos, tecnologias que podem, em partes, já existir. Tá? Isso, a gente vai conversar mais para frente. Mas junto com isso também tem um outro ponto, de que essas inovações, uma inovação é algo novo, sim, mas tem que ser aplicado comercialmente. E aqui tem uma diferença que parece simples, digamos assim, ou irrelevante, talvez, mas que tem um ponto importante, dá um gancho importante para a gente aqui, que é a diferença entre invenção e inovação, tá? Basicamente, a ideia é de que a invenção, ok, você cria algo novo, tá? Isso pode vir, tá, a partir de um conhecimento científico que cria um processo novo, que cria uma tecnologia nova, que cria uma nova forma de tratamento médico e por aí vai. Só que isso só vai se tornar uma inovação de fato quando ele for aplicado comercialmente, tá certo? E Figueiredo também traz uma tabela muito interessante para a gente que mostra a diferença de tempo ali entre a criação de algo novo, perdão, a criação de algo novo, ou seja, a invenção do motor a gasolina, foi lá, segundo ele, tá? 1860. Mas quando que só foi aplicado comercialmente? Tá certo? Isso só foi aplicado comercialmente 26 anos depois. No primeiro ano da aplicação comercial do motor a gasolina. O foguete, 30, mais ou menos 30 e poucos anos. Televisão, a mesma coisa. Chip, aí, um período menor, 10 anos. Entre você criar o chip e aplicá-lo comercialmente, você teve essa diferença de 10 anos, por exemplo. Ou seja, se essa diferença existe, então é possível afirmar que existe um processo para inovar. Então é possível dizer que há um processo entre você sair da ideia de algo novo, criar, seja da ideia ou criar algo novo, e conseguir aplicá-lo comercialmente, conseguir levar aquilo ao mercado. Então, é esse processo que a gente vai olhar agora com mais calma. São as características desse processo, a definição sobre ele e as características desse processo que a gente vai olhar agora com mais cuidado. Tá certo?
Então, para a gente poder enxergar, tá, pessoal, esse processo inovativo, a gente tem dois modelos, duas formas. Eu posso elencar aqui, tá? Deve existir outras. Duas formas de enxergar esse processo para inovar, tá? Que é eu sair lá da ideia, de uma invenção, né? De uma ideia, basicamente chegar a colocar esse produto no mercado, tá? Tem uma forma que nós chamamos da lógica linear, que é lá dos anos 40 e 50, tá? E um modelo que nós chamamos de modelos de elos em cadeia, tá? Eu vou apresentar os dois aqui para vocês de uma forma um pouco mais simplificada, tentando trazer os pontos principais que nos interessam aqui, tá? Então, o primeiro deles, que é a lógica linear, tá? Ela vai entender que o processo para inovar, ele inicia a partir da pesquisa básica. Ele inicia lá no conhecimento gerado, por exemplo, nas áreas das ciências básicas. Ah, conhecimento gerado na matemática, o conhecimento gerado, talvez na biologia, é, enfim, em áreas que você não está preocupado diretamente, tá? Pelo menos o ponto de partida não é uma preocupação com a aplicação comercial daquilo. Você está descobrindo algo novo, tá? Você está apenas isso, fazendo uma descoberta, né? Que vai te permitir ter novas ideias, tá certo? A partir dessas novas ideias, você vai usá-las para pesquisas de cunho mais aplicada, e que aí a empresa pode fazer. E aí, aí as empresas tem mais chances da empresa fazer do que a primeira, tá? Nesse caso, essa pesquisa aplicada, aí sim, ela tem né, um pezinho uma preocupação com começa a se pensar a aplicação comercial daquele novo conhecimento, e a partir disso você cria, então você inventa de fato algo novo. Então é aqui nessa etapa que a empresa criaria, por exemplo, ah, uma versão inicial daquela. Ela começa a pensar, a inventar algo, tá? Depois disso, ela iria para uma etapa de desenvolvimento e testes, que é aonde a partir dessa etapa é que ela criaria protótipos, criaria uma versão inicial daquela tecnologia, para daí em seguida, tá, fazer investimentos na parte de comercialização, investimentos para você conseguir vender aquele produto, produzir e vender aquele produto. E aí é nessa etapa que você então iria realizar a inovação. É nessa etapa que você então transformaria aquela invenção em uma inovação. Você estaria levando aquilo ao mercado, tá? Então, o modelo linear ele é muito baseado, tá, nos esforços que nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento. Ele é muito centrado nesses esforços de pesquisa e desenvolvimento, tá ok? Aqui, só para ilustrar para vocês um pouco essa importância da ciência básica ou da pesquisa básica, levando ao surgimento de novas tecnologias, a gente tem de novo, tá? O exemplo ah, da vacina da Pfizer, em que ela se baseou em um conhecimento sobre o RNA mensageiro lá da década de 70. Então, ele foi um pouco base, né, um estopim ali, o ponto de partida para as demais etapas de pesquisa aplicada, desenvolvimento e testes, e aí depois a efetiva comercialização. Tem um outro exemplo, mas talvez um pouco fora aí do nosso radar em geral, tá? Que é uma reportagem que vem ali da revista Galileu, em que ela traz, isso em 2024, tá? Como é um exemplo, tá? De que, olha, você teve lá pesquisas na década de, né, 1928, tá? Sobre, é, sobre a existência de elétrons, lá em 1928. Essa pesquisa forneceu pistas para depois você entender como é que funcionava um tal de positron. O ponto central para a gente não entender o que ele é, mas sim entender o seguinte, que a partir
dessa segunda descoberta, desse segundo passo aqui, digamos assim, tá? Foi que você começou a pensar em projetos de tomografia por emissão desses pósitrons, que é usada hoje como uma tecnologia para examinar o corpo em caso de doenças, anormalidades, etc. Ou seja, uma nova tecnologia aqui, né, de exames, só foi, em tese, só teria sido possível a partir de conhecimentos básicos ligados a movimento e existência de elétrons lá da década dos anos 1928, por volta de 1928. Da mesma forma que a vacina da Pfizer, da BioNTech para a Covid, em grande medida, só foi possível por causa de conhecimentos sobre o RNA mensageiro lá da década de 70, tá? Então, isso aqui ilustra para a gente, esses casos ilustram para a gente a lógica do modelo linear, em que você inicia de uma pesquisa mais básica, tá certo? Até você chegar a uma inovação. Você chegar, de fato, a criar um novo produto, um novo processo, uma nova tecnologia que tenha aplicação comercial, tá ok? Agora, esse modelo, pessoal, ele não é o único, tá? Essa não é a única forma de você enxergar o processo de inovação, você definir ele. Essa lógica, ela entende que o processo de inovação começa na pesquisa básica, começa num conhecimento feito pelas universidades, por exemplo, tá? Mas agora, lá na década de 80 e 90, você vai ter dois autores que vão questionar isso, que são os autores chamados Klein e Rosenberg, tá? Esses autores, eles já vão questionar esse modelo linear e vão dizer o seguinte, falar, olha, peraí, o processo de inovação, na verdade, não começa na pesquisa básica. Oh, perdão. Ele não começa na pesquisa básica. Ele começa, na verdade, tá, na identificação de um mercado potencial. Segundo os autores, segundo os autores, o, o, o processo de inovação se inicia com a identificação de um mercado potencial. Depois, depois desse processo, ele passa para uma outra etapa. Depois disso, ele passa para uma outra etapa de aí sim eu vou criar um protótipo para tentar começar a entender como que eu vou atender esse mercado potencial. Depois eu vou testar esse protótipo através de uma planta piloto, por exemplo, tá? Para quem não sabe, depois tem um exemplo de planta piloto aqui no slide, tá? Essa planta piloto, a partir dela, eu vou então acumular conhecimento sobre aquele produto, vou aprimorar aquele protótipo inicial, vou entender como que ele se comporta, sair do laboratório de pesquisa e desenvolvimento e ir para a parte mais produtiva, né? Como é que ele vai se comportar em termos produtivo, de gasto, de segurança, durabilidade e etc. Né? Vários critérios, tá? E a partir desse, então, é que eu vou redesenhá-lo depois. E redesenhá-lo, e então, produzir ele em escala. Após esse processo aí de produção em escala, tá? Então, é que eu vou aí, de fato, fazer um esforço para distribuí-lo e vendê-lo ao mercado. E para os autores, tá? A pesquisa, né, o research, como eles colocam, né, a parte da pesquisa, seja básica ou aplicada, ela vai ser usada em todas as etapas. Então, segundo os autores, em todas essas etapas do processo inovativo, os atores, né, os agentes que estão inovando, especialmente as empresas que estão inovando, elas vão, em todas essas etapas, elas buscam novos conhecimentos, elas geram novos conhecimentos e usam
conhecimentos disponíveis no seu processo para conseguir inovar. Né? Então, o exemplo, a planta piloto é um exemplo disso, tá? De a planta piloto que a gente colocou aqui, ó, tá? Ela é um exemplo de uma etapa em que você acumula novos conhecimentos sobre aquele protótipo, tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, tá? Essa planta piloto, aqui a gente tem uma reportagem, né, que vem da Braskem, é antiga, de 2010, mas ilustra para a gente, tá? De que a Braskem teria gerado ali, tá? Um, criado uma fibra chamada fibra Otec, tá? É, e que tinha como objetivo, né, ser empregada na exploração do pré-sal e para coletes blindados lá para a área militar. E aí, então eles desenvolveram isso no laboratório lá da Braskem, ou enfim, em alguma outra instância. E aí, a partir disso, eles criaram uma planta piloto, né, uma unidade que iria produzir aproximadamente 50 toneladas por ano disso. Mas o objetivo não era produzir só isso. O objetivo final era chegar numa escala industrial de em torno de 1.000 a 1.500 toneladas por ano. Só que o seguinte, nessa etapa, nesse momento, ela estava num protótipo. Ela criou essa fibrotech lá no seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Só que ela não tem conhecimento naquele momento sobre como que a produção dessa fibra vai de fato ocorrer. Se ela vai gastar mais material do que planejado, se vai ficar na qualidade menor do que exigida pelo Exército, por exemplo, para ser usada para fins militares. Ela não sabe isso previamente. Ela só vai saber disso na hora que ela testar, na hora que ela começar a fazer a sua produção. Então, por isso que ela constrói uma planta menor, essa planta piloto. A partir dessa, ela acumula conhecimento sobre a questão mais produtiva dessa nova tecnologia, tá certo? E aí, a partir dela, ela pode fazer redesenho, ela pode redesenhar essa, é, essa fibra, tá certo? Ou, se for o caso, ela pode voltar lá no começo, isso é um ponto interessante também, tá, desse modelo, de que ela pode também, tá, a partir desse processo aqui a partir desse processo da planta piloto de testagem, ela pode também ter que criar um novo protótipo. Ela pode também, tá, ter que criar um novo protótipo do zero. Ou talvez a partir desse teste, ela pode identificar, falando, opa, não, eu posso vender para outro mercado, tá certo? Isso também é possível de acontecer. Então, e nesse modelo aqui, a gente já tem uma ideia do processo inovativo como algo mais integrado, como se eu tivesse retroalimentações entre as etapas. Eu não tenho mais aquela lógica tão linear como era no primeiro modelo, tá certo? Então aqui você tem essa retroalimentação entre as diferentes etapas, tá? E em todas elas as empresas vão gerar conhecimentos e elas vão também usar de conhecimentos existentes. Por exemplo, essa planta pilota da Braskem poderia ser dentro da UFRJ, por exemplo, para tentar acessar conhecimentos acadêmicos disponíveis ali na UFRJ. A Petrobras tem centros de pesquisa que estão inseridos dentro da UFRJ, para explorar de conhecimentos ali dentro da UFRJ. Tá certo? Esse ponto também vai ser relevante para a gente a partir de agora. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui é de que os dois modelos, apesar deles começarem de pontos, apesar deles imaginarem que o processo de inovação se inicia né, o início é diferente, né? O modelo linear começa na pesquisa básica,
e o Elos em cadeia na identificação de um mercado potencial, tá? Em ambos, o processo de inovação envolve geração de conhecimento. Então, em ambos, o processo de inovação ele é, por natureza, um processo criativo, de que você cria novos conhecimentos ao longo dele, tá certo? Então, isso é uma característica do processo de inovação. Ele é, por natureza, criativo, tá? Mas você não só cria novos conhecimentos, como a gente vai ver, ao longo do processo, você também usa de conhecimentos que já existem, tá? É isso que a gente vai explorar um pouco agora, tá? De que, além dessa natureza criativa do processo inovativo, quais são as outras características que nós podemos dizer que são características mais gerais do processo de inovação, tá? E para a gente entender o que é essa característica mais geral do processo de inovação, tá? A gente precisa de uma definição mais geral dele, tá? E aí eu gosto de usar a definição de um texto clássico do Dose, tá? Giovanni Dose. O original é de 88, mas tem uma versão em português de 2006, tá? Em que ele vai entender o processo inovativo como um processo que envolve a busca, a experimentação, o desenvolvimento de tecnologias, a imitação e adoção também de novos processos de produção, novas configurações organizacionais e etc. Mas acho que a definição mais relevante que ele traz para o nosso contexto aqui é quando ele define o processo de inovação como um processo que envolve a solução de problemas tecnológicos, tá? Mas problemas tecnológicos que para ele tem duas características já muito interessantes para a gente compreender as características gerais do processo inovativo, que é o nosso objetivo aqui, tá? Que ele vai definir esses problemas tecnológicos e vai dizer que, olha, em primeiro lugar, esses problemas são relacionados às tecnologias existentes, tá certo? Em que sentido? Tá? Na ideia de que as empresas partem, o ponto de partida delas é buscar resolver problemas nas tecnologias existentes e também a partir das tecnologias existentes. Segundo os autores, você teria desbalanços tecnológicos que impulsionariam ali o processo de inovação. Tá? Por exemplo, eu gosto de citar o caso das baterias dos carros elétricos. Tá? Essa aqui é a reportagem de 2020, mas ilustra para a gente. Tá? De que, olha, o contexto aqui da reportagem era a importância de você buscar baterias, né? O carro elétrico depende muito da bateria. Então, naquele contexto, você precisava que uma bateria tivesse uma alta densidade energética, né? Que para a gente o importante é quanto maior, melhor, digamos assim, tá? Mais barata ela seria. Então, ou seja, ela tinha que garantir maior densidade energética, ela tinha que conseguir diminuir o uso de matérias-primas caras, ela tinha que ter durabilidade, baixo custo e alto carregamento. Dificilmente uma tecnologia vai atender aos 5 pontos diretamente. O que os autores vão argumentar, a ideia é de que é o seguinte, por exemplo, eu melhoro a densidade energética dela, mas isso faz com que ela aumente muito o consumo de matéria-prima. Ou não, ou isso faz com que ela tenha uma durabilidade muito baixa. Ou seja, eu melhorei um critério e piorei outros dois. Então, aí agora a próxima etapa é, deixa eu resolver esse problema nessa tecnologia, deixa eu tentar aprimorá-la para melhorar o seu carregamento. Aí, beleza, vou e melhoro o meu carregamento, né? Melhoro o carregamento dessa bateria. Aumento isso daqui, a capacidade, né, de recarga rápida, etc. Só que isso vai e gera um aumento de custo. Opa, não, peraí. Então, a próxima etapa é tentar agora. A próxima etapa é tentar reduzir esse custo. Aí vou reduzir esse custo, né? Mas isso me acaba tendo como consequência uma bateria de menor durabilidade. E por aí vai.
Então, isso vai impulsionando o processo de inovação. Vou tentando resolver problemas nas tecnologias existentes, seja para aprimorá-la, ou seja, para substituí-la. O próprio carro elétrico, né? Ele foi criado, ou né, a ideia do carro elétrico é uma nova tecnologia que, de alguma forma, vem para tentar resolver um problema ambiental dos carros a combustão. Uma das explicações, tá? Não quero dizer que é a única, enfim. Mas você pode buscar resolver, criar, inovar, criar novas tecnologias visando substituir tecnologias existentes ou visando aprimorá-las, tá? Então aqui não, a ideia, tá? Então a ideia é que o processo inovativo busca então tentar resolver problemas nas tecnologias existentes e, como a gente vai ver, muitas das vezes a partir também de tecnologias que já existem, tá? Então isso são duas formas de você enxergar essa ideia de problemas tecnológicos relacionados. Agora, segundo Dose, esses problemas tecnológicos também são mal estruturados. Por que que é mal estruturado? O que que ele quer dizer com mal estruturado? Para ele, a questão central é que no momento de decisão, de desenho do projeto, naquele momento que você fala, não, eu vou investir no carro elétrico, eu vou investir na vacina A, B, C ou D, eu vou desenvolver um medicamento contra câncer, sei lá. Na hora que você decide fazer esse projeto, você não tem todo o conhecimento necessário para resolver. Você não consegue, além disso, você também não consegue prever todas as situações possíveis. Porque simplesmente você não tem conhecimento sobre aquilo suficiente para isso. Tá certo? Então, essa ideia de mal estruturado é que você não tem conhecimento na hora que você vai, na hora que você decidiu investir naquele problema, você não tem todo o conhecimento necessário para resolver, tá? Isso aqui vai ser especialmente relevante quando você pensa em inovações mais disruptivas, inovações mais diferentes do que já existe, tá certo? Porque é bom a gente lembrar, né? O Manual de Oslo, né, que vai definir as estatísticas oficiais de inovação, ele considera que a inovação pode ser nova só para a empresa. Ela não precisa ser nova para o mundo, necessariamente. Pode ser nova só para a empresa. Né? Uma empresa A pode inovar imitando o concorrente, mas o produto já existe no mercado? Já. Mas ela está fazendo algo novo para ela. Isso também é considerado uma inovação para os manuais de estatística que o IBGE segue, por exemplo, a União Europeia segue, etc. Tá? Então, a ideia é quanto mais diferente a tecnologia for daquela que já existe, menos informação previamente ex ante você tem para estruturar certinho o projeto em termos de custo, retorno, tempo e etc. Tá certo? Então, esse problema tecnológico você não consegue estruturá-lo de forma da melhor forma possível, com toda a informação, da melhor forma possível, ou com tudo muito bem definido de custo, etc. Esse conhecimento você vai acumulando ao longo do processo inovativo, como a gente vai ver, tá? Então, essas duas características trazem à tona para a gente essa forma de compreender o processo de inovação mais geral, tá? Trazem para a gente, trazem à tona três características essenciais que eu defendo aqui com vocês como características essenciais do processo inovativo, que é a ideia de incerteza, cumulatividade e interatividade, tá? A gente vai ver que para mim isso é meio que um tridente, assim, né? São três características centrais do processo inovativo, né? Esse processo, por definição, ele é incerto. Por essência, inovar envolve incerteza. Mas incerteza de que tipo que eu estou falando? Tá? Eu estou falando de incerteza de cunho fundamental. Não, eu não estou falando aqui de incerteza probabilística. Eu não estou falando de que eu consigo calcular distribuição de probabilidade. Eu estou falando aqui de uma incerteza em que eu não tenho o conhecimento, simplesmente não existe previamente para eu resolver o problema.
Na hora que eu decido atacar determinado problema tecnológico, usando as ideias do Dose, eu não tenho conhecimento pleno para resolvê-lo. Seja conhecimento de cunho mais técnico, né, seja limitações ali da própria conhecimento sobre a própria tecnologia, como é que ela vai evoluir ao longo do tempo, se ela vai ser facilmente substituída por outra ou imitada por outra, eu não sei. Simplesmente eu não sei no momento em que eu decido fazer aquela inovação ou não, tá? Essa pode ser uma incerteza de demanda, mais comercial, né? Olha, como é que a demanda vai aceitar esse meu novo produto? Como é que ela vai responder isso? Eu não tenho informação plena sobre isso. Eu posso ter insights, posso imaginar isso, eu posso fazer pesquisa de mercado e etc. Eu posso ir tentando acumular conhecimento sobre isso, mas previamente, né, no momento em que eu vou atacar o problema, vou desenhar aquele problema tecnológico, eu não tenho esse conhecimento, tá? Pode ser uma incerteza em termos de lucro, né? Ah, será que o modelo de negócio é adequado? Não é. Pode ser problema de propriedade intelectual ou não, e etc. Pode ser uma incerteza macroeconômica, né? Então, olha, será que a taxa de juros vai subir, vai descer no futuro? Crises, será que a gente pode enfrentar crises macroeconômicas e isso levar ao fechamento do meu negócio? Enfim, né? Uma incerteza quanto ao futuro do negócio como um todo, tá certo? Então, o processo de inovação, ele, por definição, ele envolve essas incertezas. Quando você inicia o processo, você está fazendo algo novo, né? Então, você não vai ter todo o conhecimento para resolver ele previamente. O que acontece é que, então, ao longo do processo inovativo, você tem um processo de tentativa e erro em que você vai gerando novos conhecimentos. É o caso que nós falamos da planta piloto, tá certo? É através da planta piloto que eu vou acumular conhecimento sobre elementos técnicos, tá? É ali que eu vou, de alguma forma, conseguir atenuar, conseguir reduzir, tá? Essa incerteza técnica. Então, a planta piloto me ajuda a reduzir essa incerteza técnica, me ajuda a ter conhecimento sobre como é que se comporta aquela tecnologia. Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento também me permitem acumular conhecimento sobre a tecnologia. Tá certo? São formas de eu ir reduzindo essas incertezas. São formas de eu ir lidando com essas incertezas. Que aqui, para a gente, a incerteza tem muita relação com a falta de conhecimento previamente para resolver o problema. Lembra? Inovação, a gente está usando uma ideia de que inovação envolve nova combinação de conhecimentos e tecnologias. Só que o ponto é que quando você inicia o processo de inovação, você não tem todo o conhecimento para isso. Você vai acumulando esse conhecimento ao longo do tempo. Isso é, digamos, a natureza central ali do processo de inovação, processo inovativo. Ele é incerto, tá? E, de novo, é uma incerteza que ela não é probabilística. Eu não vou calcular distribuição de probabilidade, tal como o Firman Soet coloca. Você pode até fazer, mas ele é mais para uma pressão interna, do que, de fato, ter a certeza de que aquela probabilidade vai ter a certeza daquele cálculo e etc. Tá? Agora, tem um ponto de que é o seguinte, o processo de inovação, apesar dele ser incerto, ele não é cego, tá? Ele parte de algum lugar, tá? E aí a gente pode entender o conceito de cumulatividade. Por quê? A gente já meio que foi falando que, olha, ao longo do processo inovativo, tá? Os indivíduos, eles, ao longo desse processo inovativo, eles vão acumulando conhecimentos através da planta piloto, através do laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Eles vão acumulando conhecimentos ao longo do processo inovativo. Isso é a ideia da cumulatividade. É uma forma de compreender. A outra forma de compreender a cumulatividade é entender de que as empresas, os agentes que buscam inovar, se baseiam em conhecimentos e tecnologias existentes para fazer isso.
Quando a gente falou de problemas tecnológicos relacionados, a gente comentou disso lá. Você parte de algum lugar, você parte de tecnologias já existentes, ou você parte de conhecimentos, tecnologias existentes para o seu processo de inovação, tá? Acho que para ilustrar um pouco essa, esse aspecto, essa cumulatividade, tá? A gente tem aqui o exemplo de um relato do Dante Alário, que era diretor técnico e científico da Biolab, isso é de 2021 que ele deu esse relato, tá? Em que ele diz o seguinte, falou, olha, para você poder inovar, segundo ele, tá? Para você inovar, para você fazer inovações mais radicais, você precisa de uma inovação mais incremental, mais simples. Segundo ele, ele faz uma analogia com a alfabetização. Falou, olha, você começa com B mais A, Ba, B mais E, Be, aí depois você monta uma palavra, depois uma frase, um parágrafo, e aí você consegue ler. Segundo ele, com a inovação é a mesma coisa. A inovação incremental, para ele, seria a porta de entrada para aprender a inovar. Em que, à medida que você vai acumulando conhecimentos que vêm pela inovação incremental, aí é quase que natural você pular por uma inovação mais radical, ou seja, com um conteúdo inovador maior, assim, né? Mais diferente do que já existe. Então, isso precisa dessas inovações mais incrementais. Por quê? É a partir dela que, segundo ele, você vai acumulando conhecimentos que te permitem depois buscar inovações mais distintas, tá? Eu não estou discutindo aqui se essa hipótese que ele está colocando, falar, será que inovação incremental sempre vai permitir inovação radical? Não, não é, o meu foco não é discutir, isso pode ser testado empiricamente, mas aqui ilustra para a gente a lógica da cumulatividade, né? De que, olha, a partir da inovação incremental eu vou acumulando conhecimentos que me permitem almejar pelo menos uma inovação mais radical. Se ele vai conseguir ou não é outra história, mas ele está acumulando conhecimentos que vão direcionar o processo de inovação dele. Nesse sentido, ou nessa linha, direcionar o processo de inovação para inovação, direcionar para inovações mais radicais, tá? Então, aqui a gente pode melhorar e compreendendo nossa definição do processo inovativo. Fala, olha, processo inovativo, então, ele é incerto, sim, mas ele não é cego. As empresas partem de algum lugar para conseguir inovar. Partem ali de conhecimentos e tecnologias existentes, que elas foram acumulando ao longo do tempo, para conseguir inovar. Então, ele é incerto, sim, mas ele não é totalmente cego, sem nenhuma direção. As tecnologias e conhecimentos existentes ajudam a direcionar o processo de inovação, ajudam a atenuar as incertezas percebidas, tá? Agora, faltam, né, eu já falei duas partes do tridente que eu comentei com vocês, faltam a terceira, que é o seguinte, o processo de inovação, ele é também, por natureza, algo interativo, em que os agentes interagem entre si para inovar. Então eles interagem para quê, né? Eles interagem justamente para acessar conhecimentos de outros agentes. Então é o caso da Petrobras interagindo com a UFRJ para acessar conhecimentos da UFRJ, interação universidade-empresa. É o caso das parcerias de grandes empresas com startups. Startups criam ali inovações em tese mais radicais, que as grandes empresas vão tentar aprender a partir delas, vão entender como é que elas fizeram. Tá? Ou espionagem industrial ali entre concorrentes, um concorrente tentando imitar, roubar um segredo industrial do outro e coisa do tipo. Elas estão, há uma interação entre os agentes, seja ela mais formal, mais informal, mais desejada ou menos desejada, mas enfim, os agentes estão interagindo entre si para buscar inovar, para buscar acessar conhecimentos que permitam a eles inovar. Tá certo? Então, pessoal, eu gosto de colocar, tá? De que a gente teria aqui, então, uma espécie de Aqui tem um exemplo, tá? Depois de interatividade.
que a gente teria então uma espécie de um tridente aqui, tá? De que, olha, o processo de inovação, ele por natureza, ele é incerto, tá? Ou seja, por natureza, falta todo, não existe, a empresa não vai ter todo o conhecimento necessário ex ante, previamente, para resolver esse problema, mas ela vai partir de algum lugar, tá? Então, ele não é cego também e ele nem é isolado, isolado do contexto que aquela empresa está inserida. Por quê? Justamente porque essa falta de conhecimento ou essa a empresa tem que partir de algum lugar, ela vai tentar inovar, ela vai tentar partir então de conhecimentos e tecnologias que já existem. Então isso nos remete à ideia de cumulatividade, tá? E ela também vai tentar interagir com outros agentes justamente para acessar esse conhecimento, tá certo? E quanto mais radical for a inovação, menos a quantidade de conhecimento prévio ela tem, maior a incerteza que ela vai enfrentar nesse processo. E aí ela tende, por exemplo, a tentar interagir com outros agentes para justamente acessar tais conhecimentos que permitam, por exemplo, a ela reduzir essa incerteza, tá certo? Então, aqui eu acabei adiantando um ponto que eu ia falar depois, mas a gente pode fazer meio que uma síntese, então, de tudo isso que a gente conversou, tá? Que é o seguinte, ó. Então, inovar é fazer o quê? É buscar fazer algo novo e é combinar, então, conhecimentos e tecnologias. Ponto. Mas inovar também é resolver problema tecnológico. Problemas que são, por um lado, mal estruturados, por outro lado, relacionados às tecnologias que já existem. Quando eu digo que ele é relacionado à tecnologia já existente, eu estou dizendo que os agentes, as empresas em especial, buscam inovar solucionando problemas nas tecnologias que existem e também a partir delas. Ou seja, usando tecnologias que já existem ou buscando resolver problemas, aprimorar aquelas que já existem. Ela pode fazer as duas coisas. E isso nos remete à noção de cumulatividade, em que conhecimentos e tecnologias hoje ditam o processo de inovação amanhã. Ok? Isso é um lado da conversa. O outro lado da conversa é de que a inovação envolve. Aqui é um lado, né? Vamos deixar marcado aqui. Tá? Agora, então isso é um lado da conversa. O outro é, quando eu digo que inovar é resolver problema mal estruturado, eu estou diretamente associando com o fato da empresa não ter todo o conhecimento previamente, na hora que ela decide inovar, ela não tem todo o conhecimento para solucionar esse problema. Ela vai então, isso está diretamente ligado com a incerteza do processo de inovação, que por sua vez está diretamente ligado ao fato da empresa buscar algo novo. Quanto mais novo for, mais diferente for do que já existe, maior a incerteza ela vai enfrentar, menos conhecimento. Quanto mais novo for esse produto, né, mais diferente do que já existe, maior, maior esse elemento, ou seja, menos conhecimento ela vai ter para resolver isso, mais mal estruturado tende a ser o seu problema de inovação e maior tende a ser a incerteza enfrentada, tá? Ou seja, quanto mais novo, menos conhecimento ela tem, mais mal estruturado tende a ser o problema, maior a incerteza que ela tende a enfrentar também. Só que o ponto é, ela precisa inovar, ela precisa obter tais conhecimentos, tá? Ela precisa obter esses conhecimentos para conseguir inovar, para conseguir resolver o seu problema. E ela pode fazer isso então de duas formas, tá? Ela pode fazer isso interagindo com outros agentes, como uma universidade, um concorrente, um fornecedor, um cliente e por aí vai. Ou ela pode também fazer isso intra-empresa, criando intra-empresa através de um processo de tentativa e erro, em que o fracasso é normal e você aprende com ele, se acumula conhecimentos com ele. Isso pode ser feito em termos organizacionais, com a planta piloto, com um laboratório de testes,
ou um laboratório, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. E a partir desse processo, você também acumula conhecimentos, que vão te permitir também inovar no futuro, quando for oportuno. Ok? Tá? Então, isso aqui sintetiza para a gente as características do processo inovativo. E por que que isso aqui é importante, tá, gente? Por que que eu acho que é relevante entender o processo de inovação com essa cara, tá? Porque isso permite a gente entender outros aspectos do processo de inovação. Então, aqui eu faço uma analogia com, né, esse texto que eu estou apresentando para vocês, tá? Com capítulos de livro, do livro-texto da professora Márcia Rapini e coautores, que é um livro-texto muito interessante que vai trazer vários conceitos dessa economia da inovação, economia neo-schumpeteriana, tá? Então, por exemplo, quando você entende o processo de inovação como algo que acumula conhecimentos ao longo do processo, você entende por que que as empresas aprendem. Você entende mais fácil as formas de aprendizado entre a empresa. Aprender é acumular conhecimento, né? De forma bem simples. Então você entende a relevância do assunto. Quando você entende o processo de inovação como algo naturalmente incerto, isso ajuda a entender as políticas de inovação. Por que que o financiamento, por exemplo, para inovar, em muita medida vem do financiamento público? Por que que a política pública é importante para o processo de inovação? Tem a ver com incerteza. Quando você entende o processo de inovação como algo interativo, isso te ajuda a entender o conceito de ecossistema de inovação, né, tem sido usado, ou um conceito mais tradicional aqui, digamos assim, que é o conceito de Sistema Nacional de Inovação. Tá? Se o processo de inovação depende de interação entre os agentes, faz sentido se pensar num ecossistema ou num sistema local, regional ou nacional de inovação, em que essa interação é central para esse sistema ou ecossistema, dependendo do termo que se quiser. Tá certo? Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso hoje, tá? As referências adicionais ali, é, né, que foram citadas ao longo da apresentação estão no texto base que eu falei com vocês, tá lá no início. Dúvidas ou comentários podem me escrever, aqui tá meu e-mail, tá? E é isso. Obrigado, bom curso para vocês.